China anuncia o envio de tropas para a Rússia. Pequim afirma que militares vão participar de exercício conjunto em território russo, ainda sem data definida. Exército da Índia, de Belarus e do Tazaquistão também farão parte do teste. O governo chinês tem se aliado a Moscou ao longo da guerra na Ucrânia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor Manuel Furriela. Ele é professor de Relações Internacionais e reitor da FMU. Sobre, então, esse assunto, a gente continua falando sobre o envio de tropas. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Olá, agradeço o convite e parabenizo, como sempre, pelo teu jornal. Obrigada. O Ministério Chinês afirmou em comunicado que a participação da China nos exercícios conjuntos não tem relação com a atual situação internacional e regional. A gente pode acreditar nesse argumento? Tem sim relação, são exercícios conjuntos entre estados que são aliados, países que são aliados. Rússia e China, tradicionalmente, não se alinhavam, mas nos últimos anos, principalmente por uma atuação dos Estados Unidos, que tem tido pontos críticos, tanto em relação à Rússia, nesta questão da guerra da Ucrânia principalmente, quanto em relação à China, o caso emblemático foi o apoio da presidente do Congresso americano em visita a Taiwan, nós podemos sim determinar que esse esforço conjunto é um delineamento de que há um alinhamento entre Rússia e China, principalmente em relação à oposição aos Estados Unidos. E desde o início da guerra na Ucrânia, a China tem mostrado apoio, ainda que contido à Rússia, grande aliado do país asiático na atual geopolítica mundial, né? Sim, sem dúvida. É o único grande país, a única grande economia que não aplicou sanções contra a Rússia por conta da guerra da Ucrânia. Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, Coreia do Sul, Austrália, enfim, a maior parte das grandes economias aplicou e aplica sanções contra a Rússia por conta da guerra. A China, que é a segunda maior economia do mundo, não aplicou nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de penalidade contra a Rússia nesse conflito. Então, a gente pode sim depreender que é um sinal de apoio. Mesmo não sendo militarmente, ou não havendo um envio de militares, ou havendo algum tipo de apoio em logística militar, a gente pode sim determinar que, ao não aplicar sanções, como fez todo o resto do mundo, a China dá sinais claros de que apoia a Rússia nesse conflito, até mesmo porque buscam apoio russo caso no futuro tenha que enfrentar Taiwan. Pequim também, né, como o senhor disse, rejeitou diversos pedidos da comunidade internacional para condenar a invasão russa ao país vizinho. Então ele já vinha ali dando sinais que tinha já um posicionamento ali, nós falamos diversas vezes, ao lado da Rússia. Esses outros países que também vão entrar juntamente, pode significar um conflito maior na guerra da Ucrânia ou não? Por enquanto, ainda não. Não vai haver nenhum tipo de apoio militar de nenhum outro Estado à Rússia, até mesmo porque nós teremos uma internacionalização do conflito. Aí sim, outros países, principalmente os Estados Unidos, poderiam entender que estariam no direito de ingressar, de enviar tropas diretamente à Ucrânia, e aí nós teremos um conflito com muitos mais países. Então, essa questão, né, propriamente envolvendo o envio de tropas, equipamentos militares, não fará parte, no curto prazo, de um cenário que a China ou a Índia, né, ou algum dos outros que você mencionou, possa diretamente se envolver. Agora, a questão econômica é importante, porque o único alívio que que a Rússia tem neste conflito é por conta da grande economia que representa a China, a Índia e alguns outros parceiros. Caso contrário, haveria um estrangulamento na economia russa e ela não poderia continuar muito mais tempo com esse conflito com a Ucrânia. Então, esse apoio por si só é muito importante, mas tem um outro ponto. É o único que a Rússia vai receber nesse momento. Esses trabalhos conjuntos, atividades conjuntas de tropas, né, você tem aí treinamentos em conjunto, exercícios militares, eles fazem parte de atividades que muitos países fazem em conjunto. O Brasil mesmo faz aqui com a Argentina e outros países da América do Sul. Mas neste caso em específico, no cenário atual,
é um sinal internacional de que, caso os Estados Unidos e seus aliados resolvam ampliar os conflitos envolvendo, por exemplo, Taiwan, ou mesmo a Índia, né, que tem uma disputa territorial com o Paquistão, ou seja, qualquer outra questão que não seja relacionada à Ucrânia, que esses países poderão se aliar e enfrentar os Estados Unidos. Então, é uma indicação, não é nada que preocupe no momento, mas é uma demonstração de aliança, é uma demonstração de que esses países estão juntos em qualquer tipo de conflito, caso se amplie em relação aos Estados Unidos. Agora, em relação à tensão, né, China e Taiwan, isso pode mudar de lado também? A Rússia enviar uma ajuda caso a China resolva realmente atacar Taiwan? Explica pra gente por que Taiwan é uma ilha estratégica ali para potências mundiais também. Emendando duas perguntas. Sim, nós temos algumas situações aí, explicando um pouco o que acontece, por que Taiwan é importante e como que surgiu. Então, em 1949, Mao Tse-tung, um líder comunista, ele tomou o poder na China continental. E havia ali um poder, um governo constituído que foi derrubado por Mao Tse-tung, um governo capitalista. Esse governo fugiu, escapou do país, levando vários líderes políticos e aquartelou-se numa ilha, e essa ilha se chama Taiwan, chamava-se Ilha de Formosa, atualmente se chama Taiwan. Nem Taiwan conseguiu recuperar a China continental naquele momento, e nem a China continental até hoje conseguiu recuperar a ilha de Taiwan. Taiwan começou a se desenvolver, não reconhecida internacionalmente como um país, mas começou a se desenvolver de uma forma independente, não seguindo qualquer tipo de orientação do governo da China continental, e assim está até hoje. Esse crescimento, esse desenvolvimento de Taiwan foi patrocinado pelos Estados Unidos justamente para se contrapor ao governo comunista da China continental. Taiwan se desenvolveu muito, é uma grande economia e se tornou estratégico para a China, pois recuperar a ilha é uma questão de soberania nacional, e para os Estados Unidos manter aquele enclave, manter a ilha sob sua influência, diminui o poder da China em toda aquela região. Então, esse é o cenário que nós temos hoje em dia, né? Então, por conta disso, Taiwan é estratégica. Caso a China decida invadir Taiwan, o que eu acredito que é improvável no curto prazo, porque seria uma guerra de grandes dimensões, e porque os Estados Unidos têm um acordo com Taiwan, que se Taiwan for atacada, os Estados Unidos vão se envolver no conflito. Então, caso isso aconteça, eu acho que é improvável, como eu estou te dizendo, caso aconteça, sim, a Rússia poderia se envolver apoiando a China com o entendimento de que, já que os Estados Unidos se veem no direito de apoiar Taiwan para que não seja invadido, a Rússia poderia estar do lado da China nesse conflito. Então, essa questão ela é muito séria, e caso realmente aconteça essa invasão, você terá um conflito internacional de grandes dimensões. Então, para terminar, a gente vê um posicionamento da Europa, juntamente com os Estados Unidos, né, nessa questão da guerra da Ucrânia, e agora a gente vê uma movimentação de outros países. Parece se formando aí blocos como na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial. Isso preocupa um pouco, né, as relações internacionais. Bastante, né? Você tem Belarus e alguns outros países que foram parte da União Soviética, que eles são alinhados à Rússia e têm seus governos apoiados pela Rússia. Era o caso, inclusive, recentemente da Ucrânia. A Ucrânia tinha governos alinhados com a Rússia, só recentemente que isso não aconteceu mais, e é um dos motivos para a Ucrânia ter sido invadida. Existem outros, né, que a gente já sabe aqui, que envolve decisão de ingresso na OTAN e etc., mas não ter um governo alinhado à Rússia é um dos motivos da invasão. Então você tem uma série de aliados. Agora, no caso da China em específico, ela é aliada à Rússia porque eles têm interesse comum, que é se contrapor aos Estados Unidos nesse momento. Mas você tem um grupo de países se acomodando, você tem um grupo de países se unindo contra os interesses ocidentais em toda aquela região. Sem dúvida, então, muito obrigada, professor, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço o convite.